O mestiço, traço da união entre raças, é quase sempre um desequilibrado, um decaído, sem a energia física dos ascendentes selvagens e sem a atitude intelectual dos ancestrais superiores. Olá pessoal, se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Beatriz Bueno e eu sou pesquisadora da identidade de pessoas pardas no Brasil. E hoje a gente vai falar do seguinte tema: o corpo mestiço se tornou um cabo de guerra ideológico no Brasil. Essa citação que eu trouxe no começo, que é bem impactante, ela traz essa visão da pessoa mestiça como uma pessoa degenerada, né? E que as pessoas das raças matrizes, que aqui no caso a gente tá falando de branco e negro ou branco e indígena, elas teriam qualidades, elas teriam artifícios. Enquanto as pessoas mestiças, elas não teriam, elas seriam algo... É como se pela mistura não ficasse nada de bom e ficassem pessoas preguiçosas, que são estereótipos que são muito ligados a pessoas mestiças, pessoas preguiçosas, pessoas que têm o jeitinho brasileiro. Então a gente tem esse histórico na história do Brasil que o mestiço era considerado esse ser degenerado e os pensadores, bem entre aspas, da época, que são esses pseudocientistas, que pseudo significa falso cientista, eles eram, na verdade, racistas, né, que produziam teorias falsas que hoje já são comprovadas que são mentira, sobre as raças, que na verdade nós todos pertencemos à raça humana, né? Mas eles criaram esse conceito de raça, que hoje em dia a gente entende que é um conceito cultural e sociológico, né? Mas para hierarquizar os grupos, né? Para dizer que o branco era superior, o indígena e também os povos asiáticos, né, que tem uma semelhança com os indígenas, eram inferiores e os pretos eram mais inferiores. E nessas camadas o mestiço era pior que todos, porque ele era misturado, então ele era estragado. Ele era aquele que um dia se tornaria infértil, né? Eles cogitavam essas teorias porque os animais de raças diferentes que cruzam se tornam inférteis, né? Então tinham vários estereótipos e várias coisas negativas. E aí, nesse momento, o povo europeu branco que estava construindo e consolidando essas visões racistas e racialistas, né? Porque o racialismo é exatamente isso, de você criar essas teorias de que o negro ele tem capacidades que vêm de nascença e o branco tem capacidades que vêm de nascença. Isso é racialismo, né? Racismo é o preconceito contra pessoas de diferentes raças sociais. E racialismo é isso de achar que cada raça tem algo que veio com ela, uma característica única. Então, quando eles estavam criando isso, eles pensaram que o Brasil tinha uma economia passando por muitas dificuldades, assim como até hoje a gente é um país considerado de terceiro mundo, né, em questão econômica. E já desde aquela época a gente estava passando. Por quê? Porque o nosso país foi muito explorado. As pessoas foram exploradas nesse território, né? Não foi uma colônia que as pessoas vieram para construir a vida, e sim para explorar a matéria, as pessoas e tudo que tivesse possibilidade. Então a gente estava com vários problemas econômicos e esses teóricos começaram a falar que esses problemas eram porque o país era muito mestiço e escuro, né? Então era muito mestiço dos povos indígenas e pretos e que isso era um grande problema. E que para melhorar este problema, para solucionar esse problema, precisaria embranquecer a população. Então, esse é o primeiro momento do que eu quero trazer aqui. É o momento em que os brancos usam os pardos para puxar para o lado dele, no sentido de a gente vai usar os mestiços e a gente vai usar a mestiçagem para os nossos interesses, que é clarear a população. E aí os governos começam a incentivar a imigração europeia, oferecendo terras, oferecendo bonificações para as pessoas europeias virem para o Brasil se relacionarem com as pessoas que aqui estavam, né? E enaltecendo essa cultura mestiça para incentivar as pessoas a clarearem a população. E até hoje nós somos contaminados com essa mentalidade extremamente racista e degradante de clarear a população, clarear as famílias, clarear as pessoas. Então aí começa o cabo de guerra ideológico. Os brancos, que são meus ancestrais, que eu imagino que sejam ancestrais de muitas pessoas que estão assistindo, começam a puxar os mestiços pro lado deles. Eles já estavam explorando as terras, eles já estavam explorando as pessoas, eles já estavam catequizando as pessoas, causando etnocídios, causando genocídios, causando torturas e problemas que a gente até hoje tá tendo que correr para resolver e que tornaram nossa sociedade muito desestruturada e muito violenta. E aí eles pegam os mestiços e começam a puxar pro lado deles, né? Se embranqueçam, isso começa a ser incentivado. E isso é algo extremamente problemático, esse momento que eles começam a enaltecer a miscigenação como um caminho para o branco. E não falar da miscigenação de uma forma consciente, e sim falar da miscigenação com viés racista. Então eles começam a puxar
pro lado deles. E falar da miscigenação dessa forma começa a contribuir ainda mais com o apagamento de populações indígenas e populações pretas, né? Então isso vai sendo feito, isso ainda é feito. E é esse momento problemático que o branco quer nos usar. Isso meio que a maioria das pessoas que estuda raça já sabe, embranquecimento, o racismo dos brancos. Agora eu vou falar sobre a parte que não é tão óbvia assim, que tá inclusive no meu trabalho de conclusão de curso para quem gosta de ler e quiser se aprofundar, que é o fato dos movimentos, tanto indígena quanto negro, quererem também usar os mestiços para o próprio benefício, mas sem respeitar a condição dos mestiços, que é quando esse cabo de guerra começa a ser puxado para o outro lado. Então, para falar disso, eu trouxe alguns exemplos do movimento negro, como ele justifica que pardos devem se autodeclarar negros, né? Um deles é um bordão muito utilizado que é: a polícia sabe quem é negro, né? Então, essa fala sugere que, por pardos estarem sujeitos, estarem vulneráveis à violência policial, eles se tornam automaticamente negros. E isso não é verdade, né? Porque a violência que a gente sofre, ela não pode ser um determinante da nossa raça. E também a filósofa Sueli Carneiro, eu gosto muito dela, ela é uma grande referência para mim. E ela defende muito as pessoas pardas. Só que aqui, pra mim, tá o equívoco dela, né? Quando ela pega as estatísticas brasileiras pra mostrar que o pardo e o preto estão lado a lado em questão de vulnerabilidade, em questão de analfabetismo, os piores índices, comparado com os brancos, que estão com índices muito melhor de vida, de dignidade, né? Eu acredito que a intenção dela é maravilhosa, só que ela usa isso pra justificar que, então, os pardos são negros. E aí, novamente, tá usando a violência pra justificar a identidade das pessoas mestiças, das pessoas pardas, sendo que poderia só estar dizendo: os pardos, os mestiços, sofrem racismo assim como os negros, pretos, então vamos nos unir. Sem precisar anular o fato de que nós somos mestiços, de que nós temos provavelmente uma ascendência branca ali, mas também podem ser outras ascendências, como por exemplo a japonesa, que teve muita imigração japonesa para o Brasil, então tem pessoas que são pardas de descendência japonesa e negra, que me procuram. Ou então a ascendência branca e indígenas aliadas com essa ascendência negra, que tornam essa pessoa ainda mais plural e múltipla, e ela não se sente confortável de se afirmar como negra. E também no dia a dia dela, ela não percebe que as pessoas a aceitam dessa forma. No próprio livro do Kabengele Munanga, Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, que eu já sugeri para vocês diversas vezes, ele conta vários relatos de como os mestiços sofriam um tipo de racismo, um tipo de discriminação que era diferente da que os negros e indígenas sofriam, porque existiam formas de discriminar que eram muito conectadas com o fato de serem misturados, de serem mestiço mesmo, né? E então ele vai, ao longo de todo o livro, dando esse exemplo de como mestiços foram vistos primeiro no mundo, depois no Brasil. Depois ele fala um pouco sobre o quanto esse conceito de identidade brasileira mestiça atrapalhou no combate ao racismo, né? Que é esse olhar para a mestiçagem no Brasil de forma inconsciente, querendo dizer que não existe racismo porque existe miscigenação. Isso não é uma verdade, né? Então ele faz essa crítica e no final ele dá a sugestão, né? Ah, se os mestiços sofreram tanto, então eles também podem falar que eles são negros. E ainda ele fala dos Estados Unidos, então ele dá esse exemplo dos Estados Unidos, que por inspiração a gente poderia se inspirar e poderia passar a se dizer negro. Sendo que podia ser diferente essa história, ele podia terminar o livro dizendo: é por isso que os mestiços e os negros e os indígenas também têm que se unir para combater o racismo, eles têm que estar de forma unificada, mas sem querer transformar a nossa identidade em algo que ela não é, né? Que é esse negro, que não conta a história dos mestiços e também não conta de forma singular esse racismo diferente que às vezes a gente vive, outros estereótipos relacionados aos mestiços, né? Então a gente acaba ficando em prejuízo, eles acabam querendo puxar completamente pro lado deles. Eu sei que a intenção é boa no começo, mas acho importante essas pessoas, principalmente que são retintas, como Kabengele Munanga, ouvir um pouco, né? O que os mestiços têm para dizer, como eles se veem, como eles querem ser respeitados, qual lugar que eles querem ter, né, pra gente poder chegar em soluções melhores ainda, né? Porque esse livro do Kabengele Munanga, ele já é um legado para nossa sociedade, né? E aí as novas gerações têm que fazer melhor ainda, e é o que eu busco fazer. Resumindo a história, gente, a violência racial que os grupos negros e pardos sofrem faz com que a gente tenha essa necessidade de se unir. Isso é muito importante. Porém, isso não significa que nós somos homogêneos, né? Nós somos muito heterogêneos. E é importante a gente entender que somos diferentes, que somos diversos,
porque quando a gente se homogeneiza, a gente tá aceitando aquilo que a branquitude, que o racismo diz sobre nós, né? De tipo, vocês são o outro. Não importa a diversidade de vocês, não importa as especificidades de vocês, vocês são o outro, vocês são o não branco, que é um termo que eu odeio e evito muito usar. E aí, gente, pedindo licença e com todo respeito, eu gostaria de entrar na questão indígena para falar que eles acabam tendo também essa mesma lógica sobre os corpos mestiços. E para isso eu gostaria de citar como exemplo uma palestra que eu assisti do Ailton Krenak, que está disponível aqui no YouTube, que se chama O Truque Colonial que Produz o Pardo, o Mestiço e Outras Categorias de Pobreza. Eu vou ler o que eu escrevi sobre isso no meu TCC, porque eu acho que é bem pontual. Rotular-nos como uma categoria de pobreza negligencia o fato de que, embora tenhamos raízes em uma história de embranquecimento e racismo, nós, os mestiços, somos, acima de tudo, um grupo de seres humanos. E não apenas produto do colonialismo. Né? Então, esse momento do TCC é aquele momento que eu respondo um argumento que eu acho que é extremamente racista e degradante para as pessoas mestiças, que o pardo é uma invenção do colonialismo. Gente, o Brasil inteiro como é hoje é uma invenção do colonialismo. Tudo é uma invenção do colonialismo. Esse celular que eu tô usando, ele é uma invenção do colonialismo. Se você for olhar, né, a trajetória histórica de tudo isso. A língua que eu tô falando é a invenção do colonialismo, né? O negro ser chamado de negro é uma invenção do colonialismo. O indígena ser chamado de indígena é uma invenção do colonialismo. Não importa se eles retiraram o termo índio, né? A palavra indígena não é tupi-guarani e nem de nenhuma outra língua indígena. É uma palavra que vem do latim. Então isso foi inventado pelo colonialismo. Isso foi inventado pelos portugueses. E não é por isso que a gente fala, negro não existe. Não vamos mais falar negro, vamos falar que somos todos seres humanos, porque foi o colonialismo que inventou isso. Porque a gente sabe que isso é uma armadilha. Porque isso foi inventado, isso trouxe diversas consequências péssimas para nossa sociedade, e agora a gente precisa dar consciência das diferenças que tem entre o negro, entre o mulato, entre o caboclo, entre o branco, entre o indígena e todas essas diversidades que a gente tem, pra gente poder amenizar essas diferenças de desigualdade, que eu falo de dignidade, de direitos, né? Porque a gente costuma falar que a branquitude tem privilégio. A branquitude não tem privilégios, né? Só o topo do topo do topo, os mais ricos tem. A branquitude, em sua maioria, tem direitos básicos que as populações racializadas não têm. Então a gente precisa correr atrás disso, né? Pra depois a gente esquecer essas criações, né? O Mbembe fala isso, eu acho que é no Necropolítica, se eu não me engano. Ele fala que no futuro ele vê esse conceito de negro sumindo, porque se o racismo sumir, nós somos todos seres humanos, né? Diversos e tudo mais. Por mais que existam as culturas e as raízes, some esse conceito de negro colonialista, né? Essa forma pejorativa de observar o negro. Então você falar que o mestiço é um truque colonial, né? É um absurdo. E eu entendo o que o Krenak quer dizer. Ele quer dizer que o fato de uma pessoa ser mestiça, por exemplo, de indígena com branco ou indígena com negro, foi uma forma de manipular essas pessoas mestiças para que elas continuassem inconscientes perante o racismo, querendo fazer essas pessoas se afastarem do que é ser indígena para buscarem um ideal branco. Isso é um truque colonial, que é o truque do embranquecimento, que é o truque do etnocídio. Ser mestiço não é um truque colonial, é um fato da realidade material, histórico. E aí, quando a gente fala isso, mestiço é produto do racismo, mestiço é qualquer coisa negativa que venha depois de mestiço acaba criando na sociedade, nas pessoas que estão consumindo esse produto, elas criam preconceitos contra os mestiços. Isso a gente tá vendo acontecer a rodo, principalmente na internet, né? Então as pessoas têm raiva dos mestiços. Muitas pessoas ficam propagando imagens, muitas pessoas ficam com raiva de famílias mestiças e propagando ódio, por causa de palmitagem, porque o novo filho que o seu Jorge teve, o tanto de comentário que teve ali que era ódio ao mestiço. Não era ódio ao racismo, não era ódio ao colonialismo, não era ódio aos brancos que eram racistas, era ódio a uma família, que inclusive a esposa do seu Zé, a gente é web amiga, e é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa generosa, uma pessoa que podia ser uma prima sua, que podia ser uma irmã sua, que podia ser alguém, e as pessoas simplesmente massacrando a família dela sem respeito nenhum.
né? Então, as pessoas falam muito que eu tenho que tomar cuidado quando eu defendo a identidade parda. Só que as pessoas não tomam cuidado nenhum com as pessoas mestiças, com as pessoas que têm o fenótipo mestiço, com as pessoas que vivem em famílias interraciais que já têm uma dinâmica extremamente violenta, né? Então, quando um mestre muito grande, que eu respeito muito, que tem, nossa, diversos apontamentos excelentes sobre racialidade, que tá dentro de um local de fala indígena, que não é o mesmo local de fala, mas sobre mestiçagem, eu falo e eu falo bem. E vejo que aqui ele tá reproduzindo o mesmo padrão que o movimento negro faz. Porque nessa palestra, gente, eu falei só do título, mas nessa palestra ele fica reforçando o quanto os mestiços também sofrem violências. E algumas violências específicas só os mestiços sofrem, ele traz. Ele relembra aquele momento que a escravidão dos indígenas ela foi proibida pelo Marquês de Pombal, em 1758. Ele não fala exatamente esses dados, mas ele retoma esse momento. E ele diz que nesse momento os mestiços de indígena podiam ser escravizados, porque eles não eram considerados indígenas. Então, quando os bandeirantes iam caçar essas pessoas, olha que absurdo, e aí tinha um grupo de indígenas junto com alguns caboclos, os caboclos eram caçados e os indígenas não. Então ele tá falando de uma discriminação que a pessoa mestiça sofreu por ser mestiça. E conclui que por isso ela devia se afirmar indígena. E fala da forma como a gente escolheu ver as pessoas mestiças de uma forma muito pejorativa. Quando o problema em si não é uma mistura de uma pessoa branca com uma pessoa indígena se considerar cabocla. O problema é uma pessoa que é uma mistura de uma branca e uma pessoa indígena se considerar cabocla e renegar totalmente suas raízes indígenas e não se conectar com isso e achar que isso é ruim, que ela tem que seguir o ideal branco. Esse é o problema. Ser mestiço e afirmar um nome que diz que você é mestiço, como caboclo, como mulato, por exemplo, não é o problema. O problema é você fazer isso com uma inconsciência, que é o que tem sido feito na história do Brasil até então, mas que a gente vai mudar. E aí, gente, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, que a Lia Weiner reforçou no livro dela, Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor, que tem poucos estudos que falam sobre a identidade do mestiço sendo construída de forma empírica, chamando mestiços para falar como você se vê, o que é ser mestiço para você. Então tem muitos estudos que discorrem sobre a miscigenação e seus impactos na história, que criticam, que falam bem, né, e também tem bastante, que falam que, nossa, que a miscigenação é a salvação, que não é o que eu acredito. Então tem várias coisas discorrendo sobre a miscigenação. Mas um estudo propriamente sobre a subjetivação, sobre a construção de identidade, sobre como é crescer em uma família interracial e como que isso afeta as pessoas mestiças, tem pouquíssimos estudos. Eu já vou aproveitar para recomendar esse livro para vocês, não sei se vai focar, que foi um livro maravilhoso que eu li, ele é de 2017, bem recente, mas que ele coloca todas as diferenças dos estereótipos dos pardos para os estereótipos dos negros e a diferença da discriminação que sofrem os pardos para a discriminação que sofrem os negros. Aqui não fala de indígenas, nem de pessoas caboclas, mas mesmo assim, para qualquer pessoa mestiça, isso aqui é ouro, porque tem alguns estereótipos que são semelhantes de mulatos e caboclos, né? E, gente, isso aqui é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Mas todos os outros livros que eu citei é bom vocês lerem também. Rediscutindo Mestiçagem no Brasil, Famílias Interraciais. E tem também esse aqui, da Janaína Bastos, 50 Tons de Racismo, que ela vai falar do que eu falei no começo, sobre os mestiços eles serem vistos como, um caminho pro embranquecimento da sociedade e também como degenerados, né? Então esse livro é muito bom também, tá? É ouro também. Então a gente consegue perceber por essa fala que a Lia Weiner fez, que ela citou até a Joyce Lopes, que é uma outra estudiosa que eu gosto bastante, que também é bem novinha, dessa contemporaneidade, que fala sobre identidade mestiça, é que tem poucos estudos, a gente tá apenas começando. E a gente percebe que esses estudos que falavam se a miscigenação era boa ou era ruim e tal, eles não ajudam na nossa identidade, na formação da nossa identidade, de quem a gente é, pra onde a gente vai. E eles também não refletem em autoestima pra gente, né? Então, por mais que tenha um mito de, o Brasil é mestiço, nossa, que legal, as representações que a gente tem na televisão, nas novelas, isso aqui tem nesse livro aqui, né? Nas novelas, nos comerciais, são sempre das pessoas brancas durante toda essa história. E as pessoas mestiças, principalmente as pessoas mulatas, elas eram tratadas com estereótipos extremamente pejorativos, como o da mulata sensual ou o do malandro mestiço. Então a gente é muito perdido na nossa identidade. A gente nunca foi acolhido realmente nessa miscigenação. A gente sempre foi um cabo de guerra puxado para um lado e para o outro. E por isso, hoje em dia, muitas pessoas mestiças, quando elas veem, sei lá, o Ayrton Krenak falando, o mestiço é um truque colonial,
Ou vem, sei lá, pessoas pretas falando que miscigenação é genocídio, que eu acho um absurdo essa frase. Elas ficam apoiando isso porque elas ainda não compreendem o quanto que isso prejudica elas mesmas, a relação que elas têm consigo mesmas, sua autoestima, porque querendo ou não, elas são mestiças, elas sabem. Principalmente quem é de família interracial, que você cresce com um genitor branco, um genitor preto, aquilo marcou a sua vida inteira, e agora tá aí você com 20, 30 anos falando miscigenação é genocídio, não sei o quê. Então você é o quê? Um morto, um zumbi? Andando? Não é, né? Pelo amor de Deus, gente. Só que por a gente ter essa história que é construída numa inconsciência mestiça, a gente não tem autoestima. E aí tudo que fala a gente meio que vai. É pra embranquecimento porque o branco é bom. Negro, indígena ruim, branco bom, fica seguindo isso. E aí a gente vai como robôs lobotomizados querendo se embranquecer. Que é isso que eu fiz durante a minha infância, por exemplo, né? Que é uma dor horrível, a exploração, né? Não tô culpabilizando as pessoas, mas assim, tendo um olhar crítico perante tudo que a gente viveu até aqui. E aí vem o movimento negro, o movimento indígena e fala, mestiço é um truque colonial. Mestiço é um lixo. Pra que você vai ficar com essa identidade que é um lixo? Se você pode se unir aos negros indígenas, fingir que você não é mestiço, né? E falar que você é negro, falar que você é indígena, renegar toda essa parte só pra mostrar que você não tá do lado dos brancos. Sendo que você pode muito bem ser uma pessoa mestiça, estar do lado dos negros, estar do lado dos indígenas, não estar do lado dos brancos racistas, por mais que a gente possa ter brancos aliados, sem precisar dizer que você é negro. Eu posso apoiar o movimento negro, eu posso defender o movimento negro, eu posso ter orgulho de tudo em mim. Então, o Munanga, falaram pra ele sobre meu estudo uma vez. E aí ele pegou e falou... E aí ele pegou, é muito bom, né, gente? E aí ele pegou e falou assim, os pardos têm que decidir que lado que eles estão. Meu bem, eu já decidi que lado eu estou. Isso não significa que eu preciso falar que eu sou negra pra estar do seu lado, meu amorzinho. Podemos. E aí nesse capítulo eu trago outro exemplo, que é um texto que é bem famoso, que é bem antigo, que se chama Mulato, o obstáculo epistemológico. Gente, mulato não é obstáculo epistemológico. Obstáculo é o racismo, tá? Então, a gente realmente tem uma questão que ela é mais delicada, ela é mais controversa, porque envolve a miscigenação. Só que todo esse problema a gente tem por causa do racismo, entendeu? Porque se não houvesse racismo, a miscigenação seria algo natural da sociedade, que acontece toda a sociedade, até antes do conceito de raça, tem mistura, tem sincretismo, enfim, tem influências de culturas, tem pessoas que se cruzam, né? Isso faz parte, ia ser normal. Mas como tem o racismo, a miscigenação no Brasil, ela acabou se tornando problemática. O que a gente tem que combater? O racismo ou a miscigenação? A gente tem que combater o racismo, gente. Entendeu? E aí o Eduardo de Oliveira, né, em 74, faz 50 anos, fala isso, né, do mulato como obstáculo epistemológico. Aí ele fica o quê? Contando a história dos Estados Unidos, como que os Estados Unidos sabem quem são os negros, meu Deus, os Estados Unidos. Já falei um monte de vezes em outros vídeos, em outros conteúdos, que essa influência pelos Estados Unidos, ela precisa ser de uma outra forma. Quer se influenciar, quer achar legal, quer achar bacana? Beleza. Agora ficar tentando pegar a forma deles pra fazer caber no Brasil? E tem vários vídeos aqui no canal que vocês podem ver sobre isso, eu vou deixar eles aqui na descrição. Em alguns casos, a maneira inadequada como as críticas à miscigenação são formuladas acabam por desempenhar uma crítica à condição mestiça e não ao racismo. Tais vieses sugerem que não há absolutamente nada de positivo em ser o que somos, pardos oriundos de relações multirraciais. E isso leva a uma visão equivocada de que a única solução para enfrentar a narrativa estabelecida pelas teorias de embranquecimento é negar a nossa realidade mestiça. E não é. Toda ênfase na modificação dos sistemas de identidade acontece em detrimento da investigação dos impactos e danos causados pelo racismo na comunidade mestiça, que deveria ser o principal foco para a melhoria das relações raciais em nossa sociedade. Então, ao invés de ficar querendo mudar o sistema de identidade, por que a gente não vai investigar, tem muito mestiço e tem muito racismo? Como que o racismo está afetando esses mestiços também? Porque como afeta os negros, a gente já tem uma literatura enorme. Como afeta os mestiços? A gente tem esse livro aqui que eu amo aqui. Mas tá faltando coisa. E quando a gente vai ver os estudos sobre raça, é negros, negros, negros. E a sociedade não tem consciência de que pardos também sofrem racismo, tá? Não tem ainda. E aí, se você fala que o pardo é negro, as pessoas perdem ainda mais a direção de que o pardo sofre racismo. Porque aí elas vão achar que esse pardo que é negro é só pessoa com o fenótipo da Thaís Araújo, por exemplo.
Elas não vão considerar pessoas caboclas, elas não vão considerar pessoas trirraciais, que têm um fenótipo que não tem aspectos de negritude tão evidentes assim, mas que sofrem o impacto do racismo. E a gente tem uma distorção maior ainda. E é por isso que eu apoio que a gente olhe de forma interseccional para pardos e negros. Tá bom, gente? Por hoje é isso, então eu amei gravar esse vídeo, achei que ficou bastante especial. Se você gostou, curte aqui embaixo, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, compartilha com alguém, assiste os outros vídeos que eu vou deixar na descrição, porque essa conversa ainda a gente vai aprofundar muito nela, e eu não vou parar de falar o que eu falo, independente das críticas, independente dos comentários de ódio, acho que faz parte, né? E seguimos. Muitos beijos.